Amém. Irmãos, nós terminamos as séries que nós estávamos ministrando esse ano. E agora até o final do ano nós vamos ministrar palavras específicas que o Senhor tem nos direcionado. E hoje nós vamos olhar para o livro de Daniel. Daniel capítulo de número 6. Daniel capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. Livro de Daniel. Você vai pegar depois de Ezequiel, livro de Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 16 e 17. Quantos creem nesta noite que o Senhor tem uma palavra para você? Você crê nisso? Você pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Você crê que esse é o momento de Deus falar com você? Sim? Você crê? Então abre o teu coração. Permita com que o Senhor venha semear no teu coração uma semente que venha dar muito fruto. Esteja em oração pedindo ao Espírito Santo para que Ele abra os teus ouvidos, abra os teus olhos espirituais para ver, para ouvir. O clamor bíblico é esse: quem tem ouvidos, ouça. A palavra de Deus ela é como uma trombeta ressoada. E o texto diz: quem tem ouvidos, ouça. Mas pastor, eu não consigo ouvir, eu não consigo ver. Então peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus, é a pessoa da Trindade que age no nosso intelecto espiritual para compreendermos as verdades de Deus, para compreendermos com os olhos espirituais, para experimentarmos e provarmos no nosso interior as coisas que vamos refletir no mundo físico. Você conseguiu abrir aí? Abriu em Daniel capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. O texto bíblico diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Preste muita atenção nesse final do versículo. Para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Você pode dizer assim comigo: Deus é um Deus que muda decretos. Este é o título da mensagem desta noite. Feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar ao teu coração. Espírito do Deus vivo, Espírito Santo, nós pedimos: abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos corações de uma maneira especial esta noite, e a tua palavra que é vida, a tua palavra que é viva e eficaz, possa, Senhor, trazer essa viva esperança no coração do teu povo, que o Senhor é um Deus que muda decretos, o Senhor é um Deus que revoga decretos contrários, e estabelece decretos favoráveis ao seu povo. Essa é a nossa oração, e a igreja pode dizer amém? Amém, graças a Deus. Quando nós olhamos do ponto de vista jurídico, as leis foram criadas para não ser mudadas. Leis para serem mudadas, para serem alteradas, precisa daquilo que se chama no direito revogação. A revogação é algo que não é tão simples, precisa se criar uma lei suficiente ou capaz para poder substituir aquela lei que quer ser revogada. Eu sei que no nosso conceito brasileiro, nós temos uma séria dificuldade de entender o poder da lei. Por quê? Porque o Brasil é o país das leis. O Brasil é o país que se cria leis e se revoga leis uma atrás da outra. Assim como na Grécia havia um Deus para cada coisa, no Brasil há lei para cada coisa na vida. O nosso conceito ocidental, latino, é difícil de compreender o que de fato é o poder de uma lei. Porque quando você vai no contexto do que a Bíblia foi escrita,
Na cultura que a Bíblia foi escrita, uma lei jamais é criada para ser revogada. Jamais é criada para ser cancelada ou substituída. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós temos isso da parte do Senhor também, o seu reino. O Deus que não muda, o Deus que não há nem sombra e nem variação. Quando o Senhor estabelece uma coisa, isso não pode ser mudado. Você crê que Deus não muda? Amém? Deus não muda, e a boa notícia é que aquilo que Ele fala ao meu respeito, aquilo que Ele fala ao teu respeito, não vai ser mudado e não pode ser mudado. Esse é o caráter do Senhor. O caráter do Senhor não muda, aquilo que Deus estabelece não muda. Você vai ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus tratando da mesma maneira. Você vai ver um aperfeiçoamento das leis, mas nunca a mudança delas. A gente vê essas leis na própria natureza criada. A lei da gravidade continua sendo lei da gravidade desde quando Deus criou todas as coisas. E nisso nós vemos a natureza da lei. Por isso que eu peço que você venha olhar agora sobre aquilo que falamos, que Deus muda decretos, não sobre a perspectiva brasileira ou latina ou ocidental, mas sobre a perspectiva oriental e bíblica. Quando nós lemos esse texto de Daniel 6, Daniel tinha 81 anos aproximadamente. Imagine só, um senhor idoso de 81 anos. No capítulo de número 1, Daniel tinha aproximadamente 15 anos. Ele estava no vigor da sua vida. Quando eu leio Daniel 1, eu me identifico, porque eu me lembro que foi este período da minha vida que eu me converto. E nesse período eu propus muitas coisas no coração. A me separar, a me santificar, a viver de maneira especial para Deus. Daniel, no capítulo de número 1, ele decide não comer das iguarias do rei. E ele permanece esse mesmo Daniel até na sua terceira idade, 81 anos, um homem experiente, um homem cheio de Deus, um homem a quem o rei Dário, que era o rei da Babilônia nesse contexto, tinha afeição por Daniel. O rei Dário havia estabelecido dentro do seu governo 120 sátrapas, que eram homens que governavam as províncias, e 3 presidentes sobre cada 40 desses sátrapas. O texto bíblico vai dizer que Daniel, dentre os 3 presidentes, era o mais querido, era o mais quisto por Dário. Dário estava planejando colocar Daniel numa posição superior dos 3. O que seria futuramente, depois de Dário, o Medo Persa, um rei extremamente sábio e violento também, devido à sua cultura persa. Ele havia encontrado em Daniel um homem especial, e ele disse, eu vou colocar esse homem numa posição diferente. Os demais presidentes invejosos, tomados por um sentimento de ira e de perseguição a Daniel, eles têm uma sacada. Qual? Eles pegam a ambição do rei Dário. Todo rei do Oriente tem um sentimento inclinado para a idolatria, do tipo, ele quer ser um Deus. Quando você olha o contexto do governo romano, irmãos, você vai ver que todo imperador queria ser considerado como um Deus. E não era diferente nos reinos em volta do reino do Império Romano. Dário se vê diante da sua ambição, quando os presidentes falam assim, vamos criar uma lei, por 30 dias, um espaço de 30 dias, você vai ser o Deus da Babilônia. Não é mais Marduk, não é mais esse ou aquele, mas você vai ser o Deus, e toda a petição deverá ser destinada a você. Dário, um homem ambicioso, um rei, coisa boa, ele aceita, mas ele se esquece que aquele homem em que ele tinha afeto adorava um único Deus. E o texto diz que eles fizeram essa lei, Dário chancela a lei. Quando Dário se dá conta, ele vê que ele havia feito algo e se sente penalizado. E aqueles que não viessem adorar ou fazer a petição, somente a Dário em 30 dias deveria ser jogado na cova dos leões. Quando pensamos na cova dos leões, nós pensamos naquela cova que a IA apresenta para nós. Alguém já viu aquele quadro onde está a janela da cova, uma luz do sol, Daniel parado assim,
e os leões em volta dele. Não é essa a realidade da cova dos leões. A palavra cova no texto bíblico significa cisterna. Para ser mais preciso, buraco. Alguém aqui já caiu num buraco? Não? Não? Não caiu? Graças a Deus. Graças a Deus. Imagine só você cair num buraco de aproximadamente 20, 25, 30 metros. A cova dos leões era uma cisterna, não era uma caverna, era uma cisterna. E nessa cisterna havia os leões que Dário colecionava. Dário na história era um caçador de leões e ele colecionava esses leões. E o Daniel, de 81 anos, um homem de 81 anos foi lançado nessa cova dos leões. E para sair, irmãos, somente com o auxílio de alguém. O texto bíblico diz que naquela noite Dário não comeu nada, ficou aflito, porque certamente quem caísse ali, a problemática não era só os leões, mas também como sair dali. E quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vemos que esse senhor chamado Daniel, permanecia fiel como nos seus 15 anos. Ele preferiu ser um mártir do que um apostata. Ele preferiu se manter fiel do que se desviar da fé. E naquele momento, Daniel estava prestes a experimentar o que Deus poderia fazer com o decreto contrário. Talvez você está aqui essa noite e de fato você tem um decreto contrário à tua vida. O que é um decreto contrário, pastor? Eu estava orando hoje pela tarde, o Espírito de Deus falou ao meu coração que há pessoas aqui que possuem um decreto contrário a você sair do aluguel e adquirir uma casa. É uma sentença espiritual que está contra a sua vida, mas Deus é poderoso para mudar essa sentença. Alguém pode dizer amém? Alguns aqui estão com uma sentença, um decreto contrário à sua saúde, um diagnóstico que você tem visitado o médico, ele disse, não tem como, esse diagnóstico você vai conviver pelo resto da vida. É uma sentença que o Deus de Daniel pode mudar essa sentença em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui, a sentença seja na sua vida financeira, e você não consegue se organizar, não consegue se estabelecer, não consegue ter paz. Talvez você até busca meios para poder administrar melhor, mas há uma sentença, há um decreto espiritual contra as suas finanças. Há pessoas aqui que talvez a sentença, o decreto não seja finanças, não seja uma casa, não seja um diagnóstico de saúde, talvez seja o seu contexto familiar. Talvez seja um filho, talvez seja uma filha, mas o mesmo Deus de Daniel, glória a Deus, o mesmo Deus de Daniel não muda, é um Deus que continua mudando decretos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E aqui eu quero apresentar 3 coisas, irmãos, para que a palavra ela gere vida em seu coração. O Daniel antes do decreto, o Daniel durante o decreto e o Daniel no final do decreto. Daniel antes do decreto, ele tinha uma posição importante diante dos homens. Você vai ficar com a tua Bíblia aberta e nós vamos ler Daniel 6:2. Daniel 6:2, nós vemos um Daniel com uma posição importante. Ele era um dos 3 presidentes importantes da Babilônia. E o texto bíblico diz assim: e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Daniel tinha uma posição importante antes do decreto, mas a posição diante de Deus não estava conhecida. Eu pergunto essa noite, Deus tem uma posição espiritual para a tua vida? Vocês creem junto comigo? Amém? A Bíblia diz assim que a nossa vida está escondida em Deus. Então há uma posição espiritual que Deus estabeleceu para a sua vida. Provérbios 3:4 diz assim: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Eu quero dizer nessa noite que não é somente uma posição diante dos homens que importa, ainda que ela seja importante, é a que menos importa. O que menos importa é a sua posição profissional. O que mais importa é o homem de Deus que é nessa profissão.
É a mulher de Deus que é nessa profissão. Então Daniel tinha uma posição importante na Babilônia. Mas o que Deus queria fazer? Mostrar a sua posição diante de Deus. Deus está querendo entrar nesse lugar, nesse trabalho. Deus está querendo entrar nesse ambiente familiar. Deus está querendo entrar neste local onde você tem convivido e quer evidenciar quem você é em Deus. Alguém pode dizer amém? Porque as coisas da vida do cristão devem ser evidenciadas quem ele é em Deus. O texto no versículo de número 3 diz assim: então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. O que isso significa? Significa, se você colocasse nas mãos de Daniel organizar um jantar, seria extremamente excelente. Se você colocasse nas mãos de Daniel organizar uma reunião política, seria de alto nível. Seria algo que você olharia e dissesse assim: quem foi que organizou isso? Quem foi que estabeleceu a comida? Quem foi que estabeleceu os horários? Daniel tinha esse espírito excelente. Excelência não é um ato, excelência é um caráter. Daniel tinha um caráter excelente, mas mesmo o caráter excelente de Daniel, ainda para esse contexto bíblico, não tinha sido provado. Um caráter excelente é importante, mas o mais importante é um caráter excelente provado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, se você é excelente no que você faz no seu trabalho, se você é excelente no que você faz na sua família, haverá um momento que você vai ser provado. Glória a Deus. E vai ser provado a essa excelência, se essa excelência está em Deus ou não. O texto ainda diz que Daniel era fiel. Capítulo de número 6, 4 diz: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Daniel era fiel antes do decreto. Ele era conhecido como um homem fiel, mas a sua fidelidade não tinha sido posta à prova. Toda fidelidade vai ser posta à prova algum dia. Se você considera alguém fiel, em algum momento você vai ser provado. Em algum momento essa fidelidade vai ser provada. Em algum momento essa fidelidade vai ser colocada à prova. E quando essa fidelidade ser colocada à prova, vai evidenciar qual é o Deus que servimos. Apocalipse 2:2, o Senhor Jesus falando à igreja de Éfeso, Ele diz assim: puseste à prova os que dizem ser apóstolos não são, e tu os achaste mentirosos. Ele está dizendo: o crente tanto é provado, quanto também deve provar. O crente é tanto provado, quanto também deve provar. Você não deve provar somente alimentos antes de comer. Você deve provar aquilo que está ouvindo. Você deve provar aquilo que está vendo. Você deve provar aonde está pisando. Alguém pode dizer amém? Só que nós nos concentramos. A geração que ama comer. Alguém gosta de comer aqui, irmão, além de mim? Amém? Alguém sente alegria e prazer ao comer? Coisa boa comer, né? Não, mais uma comida boa. Olha, dou até vontade de terminar e falar amém para comer. Estou brincando. Mas coisa boa é comer, coisa boa é provar a comida e dizer assim: a comida é boa. Agora você prova os ouvidos, você prova o que ouve, você prova o que vê. Às vezes nós temos o nosso nível de provação apenas quando é pecado. Quando a gente vê alguma coisa ruim que é pecado, meu Deus do céu, o que é isso? Mas não, a Bíblia nos ensina a provar também aquilo que estamos vendo, se aquilo de fato é nutritivo para a alma ou não. Aí você fala: pastor, será? Então eu tenho que assistir só as novelas da Record, que vai mostrar sobre as histórias bíblicas? Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo se aquilo que você está vendo, que está ouvindo, de fato está trazendo nutrição ou desnutrição.
A Bíblia diz que Daniel era fiel, mas não havia sido posta à prova a sua fidelidade, mostrando para nós que Deus prova, mas também nos ensina que devemos provar. Daniel, antes do decreto, ele era perseguido e invejado. O versículo de número 5 diz assim, que aqueles homens fizeram um complô, fizeram uma armadilha para ele e criaram uma lei. Tomaram a ambição do rei e fizeram essa lei contra Daniel. O objetivo era Daniel, era perseguido, era invejado. Deixa eu dizer uma coisa, Daniel antes do decreto era perseguido e invejado. Por quê? Porque Deus ainda não tinha dado ainda uma resposta aos perseguidores e invejosos. Você acredita que Deus tem resposta para aqueles que nos perseguem e nos inveja? Você já pensou nisso? A Bíblia vai nos mostrar que todas as vezes que o povo de Deus foi perseguido, todas as vezes que o povo de Deus foi invejado, Deus tinha uma resposta. Não eu, nem você devemos ter, mas o Senhor tinha uma resposta. Aí você diz assim, então não vejo a hora de Deus responder. A Bíblia diz assim, se você ter esse coração, Deus para de responder. Está em Provérbios. Deus encerra o assunto quando nós começamos a nos alegrar a maneira como Ele está respondendo a perseguição e a inveja. Então, deixa eu te dizer nessa noite, antes do decreto, Daniel era perseguido, era invejado. Por quê? Porque ainda Deus não tinha dado a resposta, mas Deus dá. Deus no final vai dar uma resposta. Deixa eu dizer nessa noite, Deus vai sim dar uma resposta. Amém? Não tenha medo de ver a justiça de Deus. Não tenha medo de se descansar na justiça de Deus. Apenas olha para Ele. Daniel, durante o decreto, permaneceu em silêncio. Onde está isso? Versículo de número 10. Acompanhem comigo. Versículo de número 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado. Você já soube quando alguém deu uma sentença contrária a você? Qual foi a sua reação? Você se lembra? Quando alguém disse assim, você não tem capacidade para fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Você já pensou o quanto que precisa para fazer isso? Você tem força? Você vai ter tempo? Alguém já experimentou uma palavra, uma sentença contrária, um decreto contrário? Todos aqui nós de alguma maneira. Em vários campos da vida. Sabe que Daniel, a hora que ouviu que o decreto estava assinado, e ele sabia muito bem que esse complô havia sido feito por aqueles presidentes contra ele. O que ele fez? Foi lá na casa de um dos presidentes, bateu e falou assim, você está querendo me derrubar mesmo, né? Eu tenho mais moral com o Dário, calma. A coisa vai ficar ruim para você. Daniel fez isso. Daniel utilizou de algum meio do seu conhecimento, da sua sabedoria, porque Daniel poderia dizer o seguinte, eu conheci Nabucodonosor, eu conheci Ciro, eu estive nos reinos deles. Quem são vocês? Daniel não faz nada disso. Daniel, durante o decreto, ele fica em silêncio, porque o texto diz, Daniel, pois quando soube que o edito estava escrito, o texto não diz que ele gritou, o texto não diz que ele levantou a sua voz, o texto diz que ele entrou em sua casa, ele não pega o telefone, ele não faz uma selfie e diz assim, ai daqueles que estão me perseguindo, e postou no store. Ele não escreveu um texto gigante dizendo, Deus é Deus de vingança. Não, ele não fez isso. Ele entrou no seu quarto e o texto diz que ele orava 3 vezes ao dia, se colocava de joelho. O detalhe do texto é, como também antes costumava fazer. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o decreto contrário a Daniel não mudou sua rotina, não tirou a paz da sua alma,
não fez com que ele viesse se revoltar, não fez com que ele acessasse o Facebook, ou o Instagram, ou fizesse uma ligação, ou fizesse uma postagem no status do WhatsApp. Ele foi falar com Deus. Ele foi falar com Deus. O que isso nos ensina? Que durante decretos contrários, durante a exclusão, durante a falta de reconhecimento, o nosso Salvador permaneceu em silêncio, aguardando a resposta do alto. Daniel permanece em silêncio, falando com aquele que poderia fazer alguma coisa. Alguém pode dizer glória a Deus? Talvez Deus está pegando você, porque você não ficou em silêncio nos últimos dias. Mas deixa a misericórdia te alcançar. Deixa a misericórdia te alcançar esta noite. Deixa a misericórdia te apontar para onde o Senhor quer que você esteja. O texto diz que Daniel, durante o decreto, ele continua disciplinado. Ele mantém a disciplina. Ele não para de orar 3 vezes ao dia. Ele não olhou para o relógio e falou assim: eu estou cansado de tantas palavras contrárias, eu não tenho mais nem vontade de orar. Irmãos, a hora que você não tem vontade de orar, é a hora que você vai orar e vai cumprir a disciplina. É nessas horas que a vontade da oração some. Que a hora que você abre o texto bíblico, que embaralha tudo, você não entende nada, é a hora que a disciplina deve ser mantida. A disciplina é como um alicerce contra decretos contrários. Deus capacita aquele que está cansado, mas o diabo vence os cansados. E eu quero orar por você nesta noite e dizer: se você está cansado, se você tem decretos contrários, aquele que estava com Daniel é o mesmo que faz revigorar aquele que está cansado, é o mesmo que fortalece aquele que espera nele, porque está escrito em Isaías: o Senhor revigora aqueles que esperam nele, e aqueles que esperam nele como águias voarão. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Se nós entendemos que a disciplina faz parte de ser mantida quando os decretos forem contrários. Quando João tinha 6 dias de vida, 6 anos, não tem ainda não, vai ter 6 dias de vida, eu e a Julie, nós fomos na primeira consulta com a pediatra. E quando nós chegamos lá, nós já tínhamos o diagnóstico visível do lábio leporino, e a possibilidade de como tudo iria acontecer ainda estava muito incerta. E nós chegamos para ela fazer os exames principais, iniciais, e ela começou a olhar ele e fazer aquelas medidas todas que as famílias sabem que se faz no recém-nascido. E ela olhou e falou assim: ele não tem a úvula. Não tem a úvula, o que você conhece por sininho. A gente conhece por sininho da garganta. Ele não tem a úvula. Aí nós já olhamos assim, já veio aquele sentimento ruim. Se já não bastasse ele estar com o lábio leporino, com um dedinho a mais na perna, agora ele não tem a úvula. E aí nós ficamos em silêncio, esperando ela falar. Ela olhou: realmente, doutora, o que isso implica? Sim, pode implicar na fala, nos alimentos, ele pode até o alimento ir para o nariz. E a gente falou: meu Deus, amém. Nós entramos no carro e ficamos um período em silêncio, e pensando sobre aquilo, paralelo a isso, pesquisando na internet, aquela coisa toda. Mas chegamos em casa, nós olhamos um para o outro, aquele sentimento de tristeza na alma, aquela vontade de chorar, porque eu falei: meu Deus, como que isso vai ser? Não sabemos como isso vai desenrolar. Nós olhamos um para o outro: amor, vamos dobrar o joelho aqui agora. Dobramos o nosso joelho aos pés da cama, pegamos as mãos e falamos: Senhor, o Senhor é aquele que muda as coisas. Se a sentença é que ele não tem a úvula, se a sentença é que ele não tem esse órgão, a sentença é que ele
tem isso sobre a sua vida. O Senhor é um Deus que muda a sentença. O Senhor é um Deus que pode mudar essa situação. Isso é um fato irreversível. Não se nasce úvula futuramente, mas o Senhor pode entrar agora. E essa sentença dita por essa médica, o Senhor pode mudar. Nós oramos e ficamos alguns dias, eu não me lembro quando foi a próxima consulta, se foi 10 ou 15 dias, mas ficamos nesse período, orando, mas descansando no Deus que muda decretos. Vocês sabem que eu já contei esse testemunho aqui. E quando nós voltamos, nós pedimos para a doutora Rosana, né amor? Doutora Rosana confere por favor como que está a úvula dele. Ela disse: está aqui a úvula dele, louvado seja o nome do Senhor. Podemos aplaudir Jesus, podemos aplaudir o Deus que muda decretos. Aleluia! Ele é o Deus que muda decretos. Mas como que Deus faz um negócio desse? Já estava lá conferido. Ela ficou assim um pouco sem graça, olhando, tentando encontrar um erro médico. Mas nós sabemos que Deus é um Deus que muda decretos. Você pode orar na sua casa, você pode dobrar o seu joelho como Daniel. Essa experiência não é somente para mim, essa experiência é para você. Essa visitação de Deus é para você. O problema é que estamos acostumando com os decretos do diabo. O problema também é que estamos contando para as pessoas erradas. Judas foi buscar arrependimento no sacerdote. A hora que ele joga as moedas ao sacerdote, ele deveria ter buscado arrependimento aos pés do Senhor. Não busca a resolução dos decretos negativos nas pessoas erradas. Faça como Daniel, silenciosamente diante dos homens permaneça, mas grite diante de Deus. É isso que Daniel fez. Silêncio diante dos homens, grito diante de Deus, disciplina mantida. Daniel permanece contando ao Senhor e não aos homens. Ele permanece suplicando. No versículo de número 11 diz assim: então aqueles homens foram juntos. Os homens foram ver ele clamando a Deus, e o texto diz: acharam Daniel orando e suplicando. O que o texto bíblico nos ensina? Que Daniel estava falando com Deus e gritando diante de Deus, não a Dário. Pare de gritar a Dário, achando que pela influência que você pode ter com Dário, você pode conseguir alguma coisa. Não é sobre Dário, é sobre o Senhor, o seu Deus. É assim que Dário disse para Daniel: Daniel, o seu Deus, eu sei que Ele vai te livrar. O incrédulo estava crendo que Deus iria intervir na vida de Daniel. E Daniel no fim do decreto. Antes do decreto nós vimos um Daniel, durante ele nós vimos outro. E no fim do decreto, o fim do decreto, capítulo de número 6, versículo de número 14, o texto diz assim: ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. Por que o rei ficou penalizado? Viu que a sua ambição de ser um Deus por 30 dias havia prejudicado um homem santo, um homem excelente, um homem especial, um homem a quem ele tinha um sentimento de afeição. Ele ficou penalizado. E o que rei Dário, um rei medo-persa, que não tinha piedade de ninguém. Os medo-persas eram homens extremamente violentos. A maneira como eles acabavam com os reinos inimigos é extremamente violentas. E o texto diz que ele ficou penalizado a favor de Daniel e propôs no seu coração a livrá-lo. E ele fez isso o dia inteiro. Imagina Dário, o rei da Babilônia, tentando de um lado para o outro. O que nós vamos fazer? Precisamos dar um jeito, mas um decreto não se revoga, um decreto não se muda. Um decreto de um rei chancelado por um rei não pode mudar. Mas nós temos um rei maior. O rei que é maior, que está acima da Babilônia, que está acima de Dário. Esse pode intervir em qualquer decreto. Esse pode intervir em qualquer situação. Daniel no fim do decreto,
sabe que tem um Dário que o ama, sabe que tem um Dário que poderia salvar, mas sabe de uma coisa? Deus não deixa. Deus não deixa Dário salvar Daniel. Deus não deixa Dário ajudar Daniel. Deus não deixa Dário favorecer Daniel. Sabe por quê? Porque em Jonas capítulo de número 2, versículo de número 9, quando Jonas estava no ventre do peixe, ele disse: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Você pode dizer comigo: do Senhor vem a salvação. Sabe que esse texto nos ensina? Você pode ter até alguém que te ama, você pode ter alguém que te quer bem, você pode ter pessoas, talvez sejam poucas, pessoas que realmente te respeitam, mas quando Deus estiver operando na tua vida, quando Deus estiver operando na tua vida para você vencer um decreto contrário, até as pessoas que te amam não vão te ajudar. Por quê? Porque tem que sobrar somente o Senhor, ou permanecer somente aquele que é a nossa salvação. Louvado seja o Senhor. E aí talvez você fique olhando para as pessoas e fala assim: mas ninguém fez isso por mim, mas ninguém se lembrou de mim. Não é porque ninguém se lembrou, santo, é porque Deus não deixou nem o Dário que propôs no coração em te ajudar, porque o negócio é com você e Deus, é com você e o Senhor, porque o Senhor quer se revelar como Deus da salvação. Haverá momentos que poderão te ajudar, claro. O nosso Salvador foi ajudado pelo Cirineu. Quando estava carregando a cruz, o Cirineu chegou próximo e ajudou o nosso Salvador, nosso Senhor, a levar a cruz. Mas há momentos quando Deus está querendo fazer você passar por um decreto contrário, se levantar, ser provado diante dele. Uma coisa é você antes de um decreto, outra coisa é você durante o decreto, outra coisa é você no final de um decreto. É Deus que está entrando nesse momento. O texto diz, já estou concluindo, que Dário, com esse coração para Daniel, ele foi conferir quando o dia amanheceu. Ele foi até a cova dos leões e disse: Daniel. O interessante é que quando ele vai chamar Daniel, ele diz exatamente assim no versículo 20, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo. Daniel, servo do Deus vivo. O texto diz assim: dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar você dos leões. E aguardou a voz de Daniel. O texto diz que Daniel não falou assim: ai, meu rei, eu estou aqui. Não. O texto diz que ele deu uma saudação, que é uma saudação eloquente. No versículo de número 21, então Daniel falou como uma saudação eloquente que se faz aos reis: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Hora que Dário ouve isso, ele não vê um senhor cabisbaixo, ele não vê um senhor com a voz fraca, com a voz limitada. O que isso significa? Daniel tem voz suficiente. Daniel tem voz suficiente para dizer: eu permaneci confiante, eu permaneci crendo, e Deus enviou aquilo que poderia me salvar, o seu anjo. Glória a Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Se você permanecer fiel, se você perseverar, a tua voz não estará embargada, a tua voz não estará fraca no final deste decreto contrário, mas a tua voz estará confiante, e você vai dizer, e você vai testemunhar: eu passei por essa cirurgia assim, eu passei por esse momento difícil assim, eu passei por essa situação porque Deus enviou o seu anjo. E deixa eu dizer uma coisa: um anjo não é aquela figura sempre espiritual. Um anjo é Deus usando alguém. O anjo é Deus usando alguém para tapar a boca dos leões. Deixa eu dizer uma coisa:
O que pode vir de Deus para você contra este decreto? O que pode vir de Deus para você contra esse decreto? Eu posso dizer muitas coisas, porque Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus poderoso, e eu vou dizer esta noite como uma palavra profética para o teu coração: você não ficará sozinho com os leões. Sabe por que você não ficará sozinho? Porque Deus sabe que é desleal ficar sozinho com os leões, por isso Ele vai enviar um anjo. Alguém pode dizer amém por isso? Deus sabe que é desleal ficar sozinho com os leões, e Ele vai dizer: vai um anjo lá, vê se os leões fazem alguma coisa ao meu servo, à minha serva. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ter voz para contar o que Deus fez. Você vai ter voz para contar o que Deus fez. Você vai ter voz suficiente para contar e ver o que Deus fez, porque esse é o Deus que muda decretos. Eu termino com isso. Essa narrativa bíblica é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. Daniel, antes do decreto, ele está apenas diante dos homens. Daniel, durante o decreto, tem uma sentença de morte. Daniel, depois do decreto, recebe o decreto de Deus. Qual é o decreto de Deus que Dário escreve? O texto diz no versículo de número 25, diz que o rei Dário escreveu o seguinte: todos os povos e nações e línguas que moram em toda a terra, porque era o poder da influência do reino da Babilônia, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Olha a mudança do decreto, aleluia. Olha o que Deus fez. Daniel, ele estava diante dos homens. No decreto tinha uma sentença contrária. No final do decreto, ele recebe um novo decreto dizendo: agora é o contrário. 30 dias não se podia fazer oração a nenhum Deus. Agora todos os povos devem temer ao Deus deste Daniel. Louvado seja o Senhor. Eu vejo Deus operando na tua vida. Eu vejo Deus testemunhando o poder dele na sua casa. Eu vejo Deus entrando de uma maneira que as pessoas à sua volta, querendo ou não, vão ter que confessar que o Deus da tua vida é aquele que deve ser temido. Aleluia! E aqui nós vemos que Cristo é aquele que nos absolve e nos dá uma nova lei. Havia uma lei contrária, uma lei de morte contra nós, assim como em Daniel havia. E Cristo, nosso Salvador, o texto de Colossenses 2 diz que Ele rasgou a cédula que era contrária e nos deu uma nova lei. Qual lei? A lei dos redimidos, a lei dos salvos, a lei daqueles que possuem vida, a lei daqueles que têm vida eterna e que não mais passarão pela morte sem que possam ser levantados novamente e ressuscitados por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. E aí nós lemos no final o último versículo do capítulo 6. Leia comigo, os irmãos, louvor. O último versículo, capítulo de número 6, versículo de número 28. O texto diz assim: Daniel, pois, prosperou. Você pode dizer comigo: Daniel, pois, prosperou. Por que que Daniel prosperou, irmãos? Porque a verdadeira prosperidade é aquela quando Deus muda os decretos. Só a pastora Leila ouviu? Eu vou dizer novamente: a verdadeira prosperidade é aquela quando Deus muda os decretos. Alguém pode dizer glória a Deus? Ensinar vocês da glória a Deus, vocês vão aprender. Amém. A verdadeira prosperidade é aquela quando Deus muda o decreto. Se o decreto continua ainda contrário, não prosperou. Mas quando o decreto de Deus é estabelecido contra o decreto contrário, há prosperidade. A verdadeira prosperidade bíblica não é dinheiro, ainda que dinheiro possa ser chamado de uma prosperidade.
A prosperidade bíblica é quando Deus pode mudar alguma coisa na tua vida. Se Deus pode mudar alguma sentença, se Deus pode mudar seu coração, se Deus pode mudar a sua mente, se o Senhor pode revigorar a sua fé, isso é prosperidade. O texto diz que Daniel, ele prosperou, porque Deus mudou o decreto que estava contrário. Como Deus vai mudar os decretos contra mim? A pergunta: como que Deus vai mudar os decretos contrários contra mim? Quando Ele puder tirar você da vida comum, da vida sossegada, e te trazer por uma vida de confiança, de perseverança, de oração, de entrega. Esta vida é a vida que Deus muda os decretos. Eu pergunto esta noite: você vai aceitar o chamado de Deus para um nível maior? E eu pergunto: aonde está a sua fé? O Espírito de Deus está aqui, e você crê que o Deus que muda decretos está aqui? Amém? E Ele sabe que Ele está dizendo para mim e para você: eu vou mudar o seu decreto, eu vou mudar os decretos contrários à sua vida. Mas eu te pergunto nessa noite: aonde está a sua fé? Se há alguém aqui que crê, fique de pé no seu lugar, e você pode dizer assim comigo: minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Aleluia! Ele é a minha rocha. Arabacantarabalas. Cante isso. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha e nunca me deixou, e nunca me deixou. Aleluia! Aleluia! Vamos declarar essa canção poderosa diante de Deus. Deus de Abraão, sei que nunca levará a criança que me fez. Louvado já está o que prometeu, Ele cumprirá. Eu ao vento e a tempestade, eu firme estarei, que eu possa entender que Ele prometeu vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Ele está entrando. Fiel tu és, Senhor, Senhor, entra a mim. nascer do sol Ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a Aleluia. Senhor nosso Deus, comece a colocar agora diante de Deus todos os decretos que você tem presenciado que são contrários.
Começa a colocar agora em oração agora. Tem um período de oração. Enquanto os irmãos ministram com os instrumentos, tem um período de oração. Diga: Senhor, há um decreto contrário às minhas finanças. Há um decreto contrário, Senhor, à minha vida familiar, aos meus filhos. Senhor, há um decreto contrário à minha fé. Ah, Senhor, há um decreto contrário nesse ambiente de trabalho. Ah, Senhor, há um decreto contrário, ah, meu Deus, na minha saúde. Comece a colocar agora diante de Deus por meio da oração. Senhor, nós clamamos agora o Teu poder que em nós opera agora contra este decreto. Ah, Senhor, os decretos contrários àqueles que não ainda conseguiram ter a sua casa. Isso é um decreto contrário que eu estou orando, pelo poder da oração, sendo quebrado agora, está sendo quebrado agora. Decretos contra a saúde, decretos contra a sua saúde, todo diagnóstico agora, no poder do nome de Jesus. Ah, sejam quebrados, sejam desfeitos, e o Senhor estabeleça o seu decreto. O Senhor estabelece decreto de vida, decreto de providência, decreto de paz, decreto de poder de Deus. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, entra agora nesta casa, este filho, esta filha, este lugar hostil. Agora o decreto do Senhor: venha prosperar este homem, venha prosperar esta mulher, em nome do Senhor Jesus. Porque nós podemos dizer, como povo de Deus, que a nossa fé está em Cristo Jesus, aquele que muda todos os decretos contra nós. Firmado nele estou, ele é a minha rocha, isso é uma declaração profética. Minha fé está em firmado nele estou, ele é a minha rocha, e a igreja agora, como uma voz profética: minha fé está em Cristo. Com toda a sua força. Ora os leões, olha os leões perdendo as forças, e minha fé. Começa a ver a providência. Terminamos com muito barulho ao Senhor. Amém, amém. Minha fé, minha fé. Oh, Deus poderoso, muda isso. Ele é a minha rocha, Ele nunca me deixou, Ele nunca me deixou. Aplaudimos a Ele esta noite. Aplauda a Ele, Ele é o nosso Deus. Louvado seja o teu nome. Toma posse, servo de Deus, serva de Deus. Toma posse do Deus que muda o seu decreto agora. Nos próximos dias você vai testemunhar. Nos próximos dias, nos próximos 15 dias você vai testemunhar. Você vai dizer: pastor, naquele dia eu entrei com esse decreto contra a minha vida, e o Deus de Daniel escreveu um novo decreto. Alguém pode dizer glória a Deus? Glória a Deus.
Por último, glória a Deus. Não tema os leões. Deus sabe que é desleal enfrentá-los. Por isso Ele enviará o seu anjo. Amém? O Senhor não é incoerente. Conhece a tua força. Por isso que a Bíblia diz: ninguém será tentado além da sua capacidade. Mas eu vejo o Senhor escrevendo novos decretos. Mas isso vai depender da sua perseverança. Você viu o que Daniel fez antes, você viu o que Daniel fez durante e no final. Se nós podemos fechar esse assunto, a coisa mais importante que Daniel fez foi orar. Conta tudo para Deus. Amém? Tudo. É a coisa mais importante que você fará contra este decreto. E o Deus que escreve novas coisas, Ele disse para Isaías: eis que faço coisa nova. Ele escreve coisas novas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito seja com a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe essa semana. Dá um abraço no seu irmão. Fique com Deus.